Pessoal, esse é a parte 5, né, que a gente está tratando, né, tratativa do título de crédito. Falamos sobre o conceito, a parte introdutória. Falamos sobre o aspecto geral, falamos sobre o conceito e princípios. Este princípio da literalidade é o último princípio, tá? Então nós falamos princípio da abstração, princípio da autonomia, princípio da incorporação ou, dependendo da doutrina, cartularidade. E agora, o princípio da literalidade. É claro que dependendo da doutrina que você vai estudar, de repente, a tratativa é só de 3 princípios: a abstração, a autonomia e literalidade, como eu já vi. Ou até o contrário, até aumenta, dependendo do doutrinador, a abstração, autonomia, incorporação ou cartularidade, literalidade e alguns outros. Mas esses alguns outros, de repente, é decorrência do abstrato, é decorrência da autonomia, desmembram, né? Só que vai depender da doutrina que você adotar. Ok? Então eu tratei aqui de 4 princípios principais, né? A abstração, a autonomia, cartularidade ou incorporação, que é a mesma coisa, e a tratativa do último, princípio da literalidade. Por uma questão de semântica, literalidade no direito é ao pé da letra, né? Que não admite, não dá margem para uma hermenêutica diferente do que está na previsão legal, ok? Não. Bom, último princípio, princípio da literalidade. Bom, a tratativa do princípio da literalidade preconiza que para qualquer obrigação ou direito, para ser válido, tem que estar escrito na cártula. Cártula é um título, né? Já falei sobre isso, sobre esse título. É um papel que registra o valor do empréstimo. Ok? Então tá, a gente já sabe o que é cártula. Beleza? Então, o princípio da literalidade preconiza, sua finalidade é que para qualquer obrigação ou direito ser válido, ter validade, tem que estar escrito na cártula. Vale o que está escrito, tá? A finalidade é ser cumprida o que está ao pé da letra, né? No que diz respeito ao princípio da literalidade, pode-se observar que as garantias e direitos serão exclusivamente aos que estão presentes no conteúdo do título. Ou seja, não tem como você pedir algo que não esteja no título. Simples assim. O valor do título, independente, cheque, o valor do título, né? Um exemplo hipotético, o valor da promissória é R$20. Pô, cara, você vai querer 50? Pô, caraca, não dá. Vale o que está escrito nele, né? Direitos, deveres e obrigações que está ali, o que está ali, o que está amarrado. É o que deu origem, né? Através do negócio jurídico, né? O título de crédito. Então, quer dizer, esse título de crédito que é oriundo de um negócio jurídico, vale o que está escrito. Igual o jogo do bicho, que nem tem mais jogo do bicho, né? Pô, cara, tô virando um dinossauro, né? Porque só falei em nota promissória, ninguém usa mais. Cheque, difícil, cara. Essa garotada de hoje nem sabe o que é isso. Cruzar cheque, pô, dar um cheque na sexta, no finalzinho do expediente ali do banco, né, e tal, dar o cheque. E tu vai cobrir ele na segunda-feira. Tu vai arrumar o dinheiro sábado e domingo, mas tu já deu o cheque ali, do churrasco. O cara nem existe mais. Meu Deus. Mas vamos, beleza. Bom, no que diz respeito ao princípio da literalidade, pode-se observar que as garantias e direitos serão exclusivamente as que estão presentes no conteúdo do título. O valor descrito não pode ser ultrapassado. Se o valor é X, você não pode pedir 3x, 4x, 10x ou menos x. É o que está no
título, literalidade, ao pé da letra, que está ali. E mesmo que o valor devido seja menor do que o do título, todo montante registrado no mesmo deverá ser pago. É o que está no título. Esse é o princípio que está escrito. A literalidade firma todas as obrigações das pessoas que assinaram a cambial, né? Permitindo, posteriormente, cobrar a totalidade do devedor pelo fato do crédito poder ser transacionado. Esse princípio da literalidade garante a facilidade da circulação do crédito incorporado ao título, porque é uma moeda, entre aspas, de troca, entendeu? Valendo aquele valor ali. Ah, eu sou um comerciante, recebi um cheque aí pré-datado de R$ 100 e vou comprar alguma coisa. Pô, eu tô com cheque pré-datado, tu aceita? Ah, aceita, então beleza, eu já passo para frente aquele cheque ali, naquele valor. Entendeu? Uma consequência prática do princípio da literalidade, né, é um caso de alguém fazer um pagamento parcial da obrigação do título. Vamos ao caso hipotético. Por exemplo, uma nota promissória, cujo valor total seja de R$ 10.000, mas no dia do vencimento o devedor só possui a quantia de R$ 5.000 e solicita ao seu credor que aceite este valor e dali a uma semana receber o restante. Ou seja, ele paga 5.000 e fica devendo a posteriori os outros 5.000 para fechar nos 10. Caso o credor aceite fazer esse acordo com o devedor, deve-se atentar para o fato de que o recibo do pagamento dos R$ 5.000 deve ser feito no próprio título. Ou seja, deve estar escrito em algum lugar que naquele dia foi feito o pagamento parcial. Ele amortizou a dívida. Pagamento parcial daquele valor. Isso porque, mesmo já estando vencido, o título ainda pode circular e uma pessoa que venha a recebê-lo precisa ter conhecimento que o título não é mais de 10.000 e sim de R$ 5.000. É o que no cartório nós chamamos, quando tem, por exemplo, o imóvel, o cartório de imóveis, que tem um terreno lá, né? Que é um terreno que foi doado a termo, alguma condição que a gente chama de gravame. Então, quer dizer, eu vou vender um terreno, mas esse terreno tem um gravame ali, tem algum ônus jurídico. Então, se você vai comprar qualquer imóvel, você tem que ir lá no cartório de imóvel ver se tem algum gravame. Esse é o termo que nós usamos, que é alguma observação que de repente ele só vai poder vender com a condição, só vai poder vender depois de 10 anos de usufruto, enfim. Gravame no cartório de imóveis. Fazendo uma analogia aqui com esse título de crédito, no exemplo aqui da nota promissória, mesmo já estando vencido, o título ainda pode circular. E uma pessoa que venha a recebê-lo precisa ter conhecimento que o crédito não é mais de 10.000, porque ele escreveu lá, recebi 5.000, vou receber. Ele tem que deixar claro, por mais que estava preenchido 10.000, ele tem que escrever, deve estar escrito em algum lugar que naquele dia, no dia do vencimento, foi feito um pagamento parcial. Ou seja, pagamento parcial, ele amortizou a dívida. Ele não tinha 10.000 no dia 5, ele deu 5.000. E o comerciante aceitou. A pessoa para quem ele passou aceitou. Só que detalhe, ele aceitou e vai escrever. Foi pago no dia 5 a quantia de R$ 5.000 tal. Ele colocou um gravame. Ou seja, um obstáculo ou uma observação. Ou seja, aquele título não vale mais 10.000. Vale 5.000. E ele pode negociar, passar para frente para outra pessoa, né? Pagar uma só dívida, enfim, ele pode fazer o que ele quiser. Só que o valor não é mais R$ 10.000. Fazendo uma analogia no registro de imóveis, que a gente chama de gravame, né? Ele botou um gravamezinho, uma observação lá. Então ele sabe. E a pessoa que recebe vai ler. Ah, não é 10.000 não, né? Foi pago no dia 5, vencia dia 5, nota promissória. Ele pagou 5.000, pagou 8.000, pagou 3.000, enfim. Né? Então ele está negociando o restante, tá? O que sobrou, tá? Este princípio é fundamental
princípio da literalidade, para garantir a circulação do título de crédito. Esse exemplo foi salutar, altamente saudável. Bom, resumo dos princípios dos títulos de crédito. Lembrando que dependendo da doutrina, como eu já encontrei, só tem o princípio da abstração, autonomia e literalidade. Só tem o princípio da abstração, autonomia e cartularidade. Nós estamos aqui estudando 4 princípios, que é os principais, né, na minha humilde opinião, e pelos meus estudos no material didático que eu tenho aí. Ok? Então tá. Resumo dos princípios dos títulos de crédito. Abstração. Título se desvincula da causa de origem, causa negocial de origem, quando posto em circulação. A partir do momento que a sua nota promissória, exemplo, nota promissória, ou seu cheque, né? Cheque predatado, tá lá, você deu lá, cheque predatado. Dia 30 vem, daqui a 30 dias eu venho resgatar o cheque. Chegou lá dia 30, tu deu o valor, a pessoa te deu o cheque, resgatou. Se der um recibo não vale, tem que ser o título. Ou então, nota promissória. Daqui a 30 dias eu venho pegar, venho resgatar, eu venho pagar, né? A pessoa que não tem o conhecimento jurídico, ela fala assim, vim pagar minha nota promissória. Mas na verdade foi fazer o resgate. Termo jurídico, né? Nós que somos, eu não gosto de usar assim muito termo operadores de direito, parece operador de máquina. Mas nós que somos operadores de direito, sabemos que é um resgate. Vim aqui resgatar o cheque. Vim aqui pagar o cheque. Tá. Eu vim aqui resgatar minha nota promissória. Não, eu vim aqui pagar minha nota promissória. Pagar a nota promissória, beleza. Você vai pagar. E a pessoa tem que te dar a nota promissória ou o cheque, tá? Beleza. Então você fez o resgate. Agora, a partir do momento que eu chego lá, para a pessoa que eu passei, eu estou dando um exemplo do comerciante, mas comércio aí, sei lá, alguém que aceitou tua nota promissória e teu cheque. A partir do momento que eu chego lá, né? E a pessoa já botou em circulação, entrou em circulação, princípio da abstração. Já botou o cheque para uma financeira, já passou para frente no comércio, enfim, já não está mais com ele. Pô, meu querido, esse resgate agora está em tal lugar. Beleza. Aí a pessoa vai ver se vai resgatar ou não, vai deixar, se for o cheque vai depositar mesmo, se a pessoa vai depositar, para quem ele passou vai depositar, enfim, isso aí já é outro problema. O problema é o seguinte, a partir do momento que eu passei aqui, no compra e venda aqui, e a pessoa, o comerciante que aceitou a nota promissória ou o cheque e passou para frente, aí rolou o quê? A circulação, dando origem a quê? Princípio da abstração. Vamos falar agora do segundo, esse é o resumo, tá? Vamos falar agora do princípio da autonomia. Cada relação estabelecida no título é independente da outra. Ou seja, eu fiz um negócio com o comerciante pegou meu predatado, passou para o outro comerciante aqui. O outro comerciante passou para um outro, esse para um outro. Meu amigo, autonomia, bota lá em parênteses, independência negocial. Cada relação estabelecida no título é independente uma da outra. Simples assim. Literalidade do princípio, autonomia. Ao pé da letra, questão de semântica. Cartularidade. Princípio da cartularidade. Todo título deve ser representado por um documento formal e independente. Aí já pega o gancho do princípio da autonomia. Ok? Tá. E o último princípio da nossa tratativa aqui, princípio da literalidade. Toda e qualquer obrigação só é válida se estiver escrita na cártula. Cártula é um título, né? Um documento escrito que vem dizendo ali o valor do seu empréstimo, do seu pagamento, né? Da sua dívida, enfim. Então, ficamos por aqui no sentido do conceito em princípios. O próximo vídeo, né, nosso estudo aqui junto, eu e você, nós vamos tratar da classificação dos títulos de crédito, ok? É bastante assunto, tá? Pra gente conversar aí. Até o próximo.